Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa segunda-feira, 28 de abril de 2025, nesse primeiro podcast do canal Motivar com Carlos Campos. Meu nome é Carlos Magno Campos de Oliveira e a intenção desse canal é motivar você com assuntos pertinentes, com assuntos que vão fazer com que você se transforme, com que você evolua, com que você reconheça seus erros, suas falhas e também as suas virtudes. Eu sou casado com a Liliane, sou pai do Cadu e é um grande prazer ter você aqui conosco. Espero que esse bate-papo gostoso aqui te traga boas informações e te motive a ser melhor. Eu sou cinegrafista, fotógrafo, toco flauta transversal, sou professor de 3 disciplinas na Universidade da Família, que é o CRAU, que é a Administração Financeira dentro da Palavra de Deus, Educação de Filhos à Maneira de Deus e Homem ao Máximo, que é o homem alcançar o máximo de hombridade e semelhança a Cristo. Cursos que me fizeram muito bem e me fizeram tão bem que eu resolvi ser líder desse curso e transmitir para as outras pessoas. O Motivar surgiu em 2015 com o desejo de abençoar a vida das pessoas. Iniciei com algumas mensagens de texto e recebi alguns feedbacks positivos, onde as pessoas relatavam estar sendo motivadas e abençoadas com os textos que eu enviava. Desde então, o sonho nasceu e hoje o bebê está nascendo. Eu agradeço a você que nos assiste, muitas outras pessoas vão assistir, que seja bênção na sua vida. E hoje eu estou aqui com 3 pessoas de peso, né? 2 Déboras no mesmo podcast, é um podcast de peso. Débora significa mulher forte. Eu queria até mandar um beijo para minha afilhada Débora, que está lá em Portugal. Debinha, beijo do padrinho, hein? Tô com 2 Déboras aqui, só faltou você, hein? Imagina 3 Déboras aqui, quando você vier no Brasil, a gente traz elas de volta e faz um podcast das Déboras. Vai ser um podcast fortíssimo, eu tenho certeza disso. Então estamos aqui com a Débora Impelizieri, a Débora Queiroga e o Tiago Luiz, para ter um bate-papo gostoso aqui, trazendo alguns temas sobre família, sobre o comportamento das pessoas nas empresas, e espero que tudo que a gente vai bater papo aqui traga para você boas informações. Uma boa noite a todos, muito obrigado, Débora, muito obrigado, Tiago, por terem aceitado o meu convite. Eu me sinto muito honrado em ter vocês aqui e que Deus os abençoe. Amém. Vamos lá? Sim, obrigada. Quem que começa? As damas na frente, Tiago? Vai lá. As damas, né? Vamos começar com a Débora Impelizieri. Conta um pouquinho de você, Débora. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou cristã, casada há 28 anos, né? Tenho 2 meninas de 26 e 23 anos. Sou pedagoga, trabalhei mais de 20 anos na escola, então entendo bem cabeça de professor, cabeça de pai, cabeça de aluno. E na igreja sempre trabalhamos, eu e meu marido, com educação de adolescentes, né? Trabalhando com pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E sempre na igreja conversando com pais desses meninos, sempre na escola conversando com pais de alunos. Fui para a educação parental, né, onde eu trabalho educando pais, ajudando pais a educar seus filhos. Sou mentora de pais, faço palestras para escolas, escrevo projetos para Somos Educação, para grandes empresas. Bora lá. Falar o nome da empresa, né? Escrevo projetos para redes de ensino e devocionais para escolas cristãs. E é um prazer estar aqui com você, divulgando um pouquinho desse trabalho e também compartilhando, né, aqui com os nossos amigos aqui sobre relacionamento família, relacionamento de profissionais, né? Vai ser uma bênção. Eu sou seguidor seu no Filho como Flecha. Bênção. E vejo que é muito importante e pertinente o trabalho que você faz. O patrimônio mais importante que nós temos na vida é a família da gente. E, infelizmente, a gente está vendo nesse mundão doido aí, famílias se perderem, filhos se perderem e os pais desesperados sem saber o que fazer. Muito obrigado pelo trabalho que você faz. Agradeço. E que Deus te abençoe e te recompense, né? Porque nenhum sucesso na vida compensa um fracasso na família. Não. A família é o bem maior que a gente tem. E nós vamos prestar contas a Deus, né? Do que fizemos com a nossa Com família. certeza. Deus continue abençoando seu trabalho, te Amém. motivando, te influenciando, te capacitando, para que você possa continuar mesmo esse trabalho e trazendo
bênçãos para as famílias. Amém. Porque se os nossos filhos estão abençoados, nós estamos abençoados, né? Esse é o nosso maior propósito. Sim. Seguindo a linha de as mulheres primeiro, eu tô chamando ela de Queiroga, né? Porque são duas Débora. Se eu gritar Débora, as duas vão levantar. Então, Exato. Débora e Queiroga. Pode Boa ser assim, noite, Débora? Claro, Pode? fica à Se vontade. Boa noite, eu sou a Débora Queiroga, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano organizacional e estratégico. Sou casada há 25 anos com o Gustavo, mãe da André e da Beatriz, tem 23 e 19 anos. Conheci o Carlos enquanto eu estava apresentando uma palestra sobre saúde mental nas organizações da minha empresa. Ele estava lá fotografando, né? E surgiu essa oportunidade de vincular a parentalidade, que os dois colegas vão falar, dentro do que está acontecendo no mercado de trabalho, né? Os futuros funcionários, colaboradores, futuros líderes, onde que entra a parentalidade nisso. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho do que eu estou experienciando e fazer trocas com os colegas também, com o Carlos. E é isso aí, vamos lá. Prazer ter você aqui conosco, Débora. Muito bom. Obrigada. Obrigado por aceitar o meu convite tão prontamente. Viu? O prazer foi todo meu. Acho muito importante. Nosso encontro foi um encontro de Deus. Sim. Eu estava procurando a pessoa e vou lá fotografar e você me aparece. Eu creio muito dessas coisas. E você, Thiago? Conta um pouquinho de você, Thiago. Eu sei um pouco da sua história, mas conta você aí. Vamos lá, gente. Boa noite, muito prazer. Eu sou o Thiago Luiz, sou esposo da Jéssica, pai de 2 joias. Sou formado em gestão de recursos humanos e carrego comigo muito forte o valor da família. E hoje vim aqui compartilhar um pouco sobre família, sobre paternidade, compartilhar um pouco da minha experiência. Sou um apaixonado por vendas, especialista em liderança, especialista em venda, formação de equipes e vim compartilhar um pouco da minha experiência sobre paternidade, sobre família, sobre valores que vêm se perdendo ao longo do tempo. Você iniciou falando uma frase importante, né? Nenhum sucesso vale o fracasso na família, e assim como nenhum AVC vale um CNPJ, né? Então, só fazendo esse contraste, é importante isso. Linkando com o que você falou, Thiago, a sua história é uma história que é muito motivadora, eu acho que vale a pena você contar, né? Você tinha um cargo de liderança, né, de gestão em uma multinacional, trabalhava em São Paulo, tinha um carro muito bom à sua disposição, ganhava muito bem, e aí você decidiu dar um basta nisso. Te confesso, quando eu fiquei sabendo que você ia fazer isso, eu falei, ele é muito doido, mas ao mesmo tempo falando, ele é o cara. Roberto Carlos fez a música pra você, esse cara sou eu acho que é pra você. Porque, conta um pouquinho dessa história pra nós. Eu iniciei falando, bom, sou apaixonado por vendas, então eu sempre me desenvolvi na carreira como vendedor, buscando conhecimento através de cursos, palestras, livros. E aí fui promovido, devido à minha entrega de números, fui promovido a cargos de liderança. E aí eu percebi que eu precisava evoluir muito mais, porque eu não era líder, eu estava líder. E quem ia dizer se eu era líder era a minha equipe. As pessoas que estavam abaixo de mim tinham total poder para tirar eu daquele cargo. E graças a Deus eu percebi isso no início e percebi que a minha função era servir os que estavam ao meu redor. E aí busquei esse desenvolvimento, fui galgando, cresci ali nessa multinacional, cheguei até o cargo de gerência, participei de processos seletivos para cargo de diretoria, atuei em várias formações de equipe, vários profissionais hoje me ligam, me dão feedbacks positivos. Graças a Deus consegui realizar esse belo trabalho, só que isso estava conflitando com um valor muito forte que eu estava falando para as minhas colegas aqui antes de iniciar, que é o valor família. E por algum tempo eu fui passando por cima desse valor. E aí, um determinado dia, eu percebi que eu estava perdendo a minha família para um CNPJ. Que, no caso, não era nem o meu ainda. Eu estava usando ele para poder crescer nos meus objetivos. E, devido a esse conflito, aquilo ficou martelando. Eu comecei a ter alguns problemas de saúde mental, comecei a ter princípios de burnout, ser diagnosticado com isso. E aí foi onde eu tomei a decisão que eu precisava fazer uma mudança radical. E mudança para o ser humano é algo muito difícil, né? O ser humano tem medo do novo, tem medo da mudança, até ele perceber que isso é muito bom para a vida dele. Mas até isso acontecer demora muito. E aí um certo dia eu conversando com a minha esposa, eu falei, olha, a gente precisa mudar.
E a mudança começa pela saída da empresa, a mudança também vai começar com a mudança de estado. Então foi uma coisa na sequência da outra, né? Eu saí da empresa, onde eu tinha um belo salário, um belo cargo, tinha muitos benefícios, mas ao mesmo tempo me faltava tudo. Por quê? Porque estava comprimindo aquilo, né? Perdendo-se o valor da família. Eu sempre tive o hábito de sentar à mesa com as minhas filhas, de tomar café, almoçar, e isso foi se perdendo. E se isso vai se perdendo o tempo de qualidade, vai se perdendo o diálogo, e nos dias de hoje isso se faz mais do que necessário. Então foi onde eu tomei a coragem, pedi a direção de Deus ali, fiz essa decisão, saí da empresa, saí de cabeça erguida, graças a Deus, e mudamos de estado. Saímos de São Paulo e viemos para Belo Horizonte, recomeçar do zero, eu estava gerente, né? Então hoje eu atuo na área de vendas, mas tenho total consciência de onde eu posso chegar, aonde eu quero chegar, e continuo buscando conhecimento, continuo buscando conexões como essas hoje, para poder continuar crescendo na carreira. E há algum tempo venho me dedicando a falar sobre paternidade ativa, que eu eu tenho total certeza que é algo que impacta total na sociedade, desde da área criminal à área no sucesso na empresa. Então, hoje, os maiores índices de criminalidade e os maiores índices de sucesso têm a ver com a paternidade ativa, o pai presente, que aconselha, que fortalece emocionalmente, e por aí vai indo. Tem muitas famílias hoje precisando de pai, né? Muitas. E muitas famílias se degradando porque não tem um pai. E o homem precisa entender esse papel. Deus nos deu a ordenança de sermos sacerdotes dos nossos lares. O sacerdote é aquele que intermedia, aquele que leva a sua família até Deus. Existe um estudo que fala que 60% das mulheres que convertem conseguem levar a sua família para Deus. E 86% de homens que convertem conseguem levar a sua família para Deus. O peso do homem nisso. Mas eu queria te dar os parabéns. A sua escolha foi certa. E só complementando, isso é real, porque em casa o testemunho é assim. Fui batizado primeiro, e através de uma célula minha esposa foi alcançada, mas eu não a forçava, eu só fazia o convite. Vamos na célula hoje? Não, não vou, eu vou sozinho. Vamos na célula hoje? Não, não vou sozinho. Vamos no culto hoje? Não, não vou sozinho. E aí foi indo, até que um belo dia Deus alcançou ela e a família hoje está completa, graças a Deus. Graças a Deus. Vou linkar sua palavra com a Queiroga. Eu queria fazer pergunta para ele mesmo. Pode fazer, fica à vontade. O que foi mais difícil para você fazer essa mudança? O mais difícil, por incrível que pareça, foi convencer a minha esposa da mudança. Como eu falei, o ser humano tem medo do novo. Então, eu também tinha essa insegurança. Será que vai faltar? Será que vai dar certo? Então, foi debaixo de muita oração, muito propósito ali. Eu confio muito no meu talento, mas também confio muito na especialização. Então, só o meu talento não iria resolver. Eu precisava convencê-la de que daria certo essa mudança e que não faltaria nada. E, graças a Deus, hoje é o que acontece. Eu não ganho nem 1/3 do que eu ganhava antes, porém, nada nos falta. A mesa está sempre repleta de alegria, felicidade. Sentamos para fazer dever de casa juntos, sentamos para tomar café, para jantar, para tomar um café da tarde, para bater um papo. Então, e o dinheiro também não falta. Minha filha estudava numa escola particular lá em São Paulo. Viemos para cá, eu vim desempregado, trabalhei dezembro e janeiro ali, fiz um cadastro na Prefeitura de Belo Horizonte, fui vender no Carnaval para poder se virar e tal, e Deus foi abençoando ali, deu certo, terminamos a reforma da casa, que foi debaixo da provisão de Deus também. Eu brinco que a gente fez o Lar do Ocilar sem dinheiro e sem a equipe do Luciano Huck, só eu. E antes de ser apaixonado por vendas, minha primeira profissão é pintor. Então, a gente fez uma baita de uma reforma na casa. E minha filha estuda num colégio particular, não nos falta nada, conseguimos viajar. E Deus foi abençoando através da decisão. A partir do momento que a gente tomou a decisão, então, respondendo a sua pergunta, o que foi mais difícil nesse processo? Convencer a minha esposa que precisávamos mudar e que nada iria nos faltar. Vocês discutiram sobre seus valores para chegar
decisão, assim, e convencê-la disso? Não chegamos a discutir sobre valores, mas foi mostrado as situações. Para ela é natural de Belo Horizonte. E eu sentia, por estudar um pouco de PNL, por gostar muito do coach e para o lado profissional de vendas, e na formação de equipes tinha que persuadir muito, e de certa forma eu persuadi sobre ela, né? Foi mostrar para ela que daria certo se caminhássemos juntos, se fosse uma decisão em conjunto. Se fosse só um, não. E a sensação que ela tinha por ela ter saído de Belo Horizonte e ido para São Paulo, a sensação da volta dela era como se ela estivesse dando um passo atrás na vida dela. E eu falei, o estilingue só tem força porque ele vai para trás. Então, se a gente vier junto, no seu ponto de vista, pode até ser um passo para trás. Hoje, você fala para ela, vamos lá em São Paulo, ela não quer nem passear. Mas minha família toda é de lá, então a gente vira e mexe e vai para São Paulo. Mas foi uma decisão em conjunto, por isso que deu certo. Não foi falado sobre valores, mas foi dito que se fosse uma decisão em conjunto, sem dúvidas, com muita clareza do que precisava ser feito, principalmente pensando na nossa família, daria muito certo, como vem dando certo hoje. Sabe o que eu vejo nisso que você está falando? Quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, quando a gente tem segurança Sim. do que a gente está fazendo, gera segurança no outro, né? Quando Exato. ela viu ali seus propósitos, a convicção do seu chamado de vir, a convicção do que você estava fazendo, gerou tranquilidade no coração dela, Sim. gerou segurança, né? Seria o meu cabeça. E ele está apontando para esse lugar com tanta Exato. firmeza, cabe a mim aceitar, me submeter e ir junto, né? Exato. Eu vejo muito isso na educação com pais e filhos. Quando os pais sabem exatamente o que querem fazer, como eu quero que seja a minha educação, né? Eu vou educar meus filhos segundo os meus propósitos, segundo os meus objetivos. O filho sente firmeza no que o pai está Sim, fazendo. segurança. O pai não fica titubeando, né? Ora ele está gritando, ora ele está pedindo desculpas para o filho porque gritou. Ele fica tão incerto no que ele está fazendo que ele gera insegurança no filho. Exato. E isso acontece com os pais, né? Quando o pai está certeza do que ele está fazendo, o filho entra nesse lugar de eu vou obedecer porque ele sabe para onde está me levando, né? Exato. E a mulher vai junto, né? Quando vê um homem firme, nós vamos mudar de cidade, eu tenho esse caminho, eu recebi essa orientação, e a mulher sente a firmeza, Sim. ela como submissa, ela entra e fala, então vamos. É isso que eu ia falar, a submissão vem da clareza e da certeza. Exatamente. Não Acompanhado do dúvidas, respeito. Né? Eu queria até falar aqui no Motivar com o Carlos Campos sobre submissão, né? O mundo hoje prega uma submissão. O cara manda e a mulher obedece. E não é. Não. É submissão. É os dois. Vocês vieram para BH sob a mesma missão, Exato. que é se desenvolver profissionalmente de novo. E eu sei que você está se desenvolvendo. É devagar? É doloroso? É. Mas vocês estão sob a mesma missão. Eu acho que isso é submissão. Né? Essa submissão que a gente precisa viver, né? De os dois estarem ali alinhados. Eu ministro o curso para homens e eu falo lá, cara, sua mulher falou, não vai não? Não vai não. Escuta que é melhor, Exato. né? É como se Toda fosse a vez, mãe, a minha esposa tá ali atrás das Você sentiu câmeras. que a mulher tem, o homem não tem. A mulher, Deus dá para ela, não sei lá, se é uma bola de cristal, um Espírito Santo especial, alguma coisa. A minha mulher tá ali atrás das câmeras e ela sabe que eu tô falando verdade. Toda vez que ela falou, não vai não, vai não. E eu fui, deu ruim. Deus colocou isso sobre a mulher, né? Deu Estatisticamente ruim. vai continuar dando. Não, já que o canal é motivar, homens, ouçam suas mulheres. Toda vez que eu não ouço, dá ruim. Então, apresenta para suas mulheres. Amor, eu tô querendo trocar o carro. Amor, eu quero fazer esse investimento. Amor, isso não vai deixar você menos homem, não. Pelo contrário, vai te deixar mais homem e muito mais bem-sucedido. Porque às vezes a mulher tem uma visão totalmente diferente da sua. Você vai entrar num negócio que você vai perder dinheiro. Eu conheço alguns. Não posso citar o nome aqui por questão de ética. Que perderam dinheiro. A mulher falou, não entra nessa sociedade, não. Não, você vai ganhar muito dinheiro. Entrou e perdeu. Então é isso. Parabéns. Parabéns. sobre Você isso. está no caminho certo. No curso que eu ministro para homens é isso. E o trabalho de vocês dois está diretamente relacionado ao trabalho da Queiroga. Por quê? Com pessoas melhores, as instituições vão ter pessoas melhores Com trabalhando, certeza. com menos traumas, com menos burnouts, né? Com menos problemas de ansiedade, né? Sim. Nunca se teve tanta gente na história com problema de ansiedade. A pandemia veio dar um boom,
em problemas de ansiedade, né? É. Queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente. Porque assim, eu perguntei questões de valor para ele, de valores, porque muitas vezes a organização ela define os valores dela, mas quem entra não sabe nem o que é valor. Então, como que vai trabalhar numa organização que ele tem a crença e valor dele, mas não sabe o que é, a organização tem outro, não vai dar liga, não vai funcionar. Perfeito. Então, eu perguntei muito disso, porque quando já tem uma direção de valores, facilita nesse processo, sabe? Para todo mundo, tanto para o colaborador quanto para a organização em si, né? Agora, em termos de ansiedade, um pouco de ansiedade, gente, é sempre bom. Eu estava super ansiosa, ainda estou um pouco de estar aqui, né? Presente hoje, fazendo parte Mas disso tá aqui. gostoso, não tá? Sim, é um papo super legal, pessoal muito acolhedor também, tudo. Um pouco de ansiedade é muito importante, porque tira a gente da zona de conforto. O excesso de ansiedade é que não é saudável, Exato. entendeu? Então, é muito importante toda essa conversa. E isso vem muito também da criação. Então, a parentalidade está diretamente relacionada ao tipo de indivíduo que nós estamos tendo no futuro. Vocês já pararam para pensar que o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora ou vai entrar no futuro é quem vai cuidar da gente, vão ser os médicos, os profissionais do futuro? Aí, muita gente reclama da geração Z. Muita gente. É complexo? É. Mas quem cria a geração Z? Como que você está criando seu filho? Você está questionando o seu colaborador geração Z. Você tem um filho geração Z em casa. O que você está fazendo de diferente? Exato. Então, entra muito essa questão. A parentalidade está diretamente relacionada com o mercado de trabalho. As coisas mudaram muito, né? Eu sou de uma época que se a professora ou a orientadora pedagógica ou a diretora mandasse um bilhete para casa falando que eu tinha aprontado alguma, meu pai ia na escola para perguntar o que eu tinha feito. Hoje mudou. O pai vai na escola para perguntar por que o professor fez aquilo com o meu filho. Lá. E eu acho isso uma falha muito grande. Sim. Porque primeiro precisa saber o que aconteceu. A professora pode ter falhado? Pode. O educador também falha, né? Nós temos uma educadora sentada na mesa. Mas hoje a gente vê pais agredindo professores. Alunos agredindo professores, né? Uma falta de respeito, eu acho que é respeito, né? Sim. É muito grande. Valores. O respeito é um valor. Lá em casa tá muito claro que em casa quem é autoridade e na sala de aula quem é autoridade. Ela pode questionar e pode trazer pra gente. Ela tem que ter a voz ativa, mas ela tem que entender que dentro de sala de aula, o professor é autoridade. E em casa ela traz pra gente. Ela tem isso muito claro e ela respeita muito isso, que é um valor que a gente coloca. Ô, gente, eu vou ter que contar uma história rápida aqui das meninas dele. A esposa dele fez uma trollagem com a Helena e com a Elis, colocou uma do lado da outra e começou a falar assim: porque aqui elas dormem a hora que elas querem. E a Helena ficava assim: porque aqui elas fazem o que elas querem, elas assistem o que Toma elas querem. refrigerante. Tudo que não é, toma refrigerante a hora que quer. Chupa Ô, gente, picolé mas toda criança hora. não mente, né? Criança não Semblante mente. é muito Eu sincero. assisti a trollagem, a Elis... Mamãe, Três tá ali. doida? as meninas, assim, foi muito interessante isso, né? E foi mais interessante que mostrou que vocês tentam conduzir as meninas de uma forma a formá-las, fazer delas mulheres firmes, né? Mulheres bem-sucedidas, porque no Educação de Filhos à Maneira de Deus, na primeira lição a gente fala que o almoxarifado moral dos nossos filhos é formado do 0 aos 6 anos. E às vezes a gente acha que vai educar nosso filho lá na adolescência. Não. Na barriga você já pode ministrar na vida do seu filho. Você é uma princesa, você é um príncipe. E ele nasceu, a gente vai inserindo livros na biblioteca do almoxarifado moral dos nossos filhos. Quando ele faz 6 anos e vai para o mundo, vai para a escola, o mundo vai começar a inserir livros de imoralidade. Mas se a prateleira da biblioteca moral tiver sido bem feita, bem construída por nós pais, o mundo não vai conseguir. Né? Essa é a grande função. E como é que a gente faz isso? Quando a gente vai num teatro, a gente fica na plateia escura e os artistas ficam lá no palco iluminado, igual nós estamos aqui nesse estúdio iluminado hoje, contracenando. É assim que a gente educa. Seu filho está te olhando. Sim. Seu filho está te Tempo todo. observando. Filho, não fala palavrão. Aí você fala, ele vai falar.
E é isso, Carlos, que gera ansiedade, porque o menino não tem uma estrutura sólida dentro de casa, não tem um exemplo sólido. O pai fala uma coisa, o pai faz outra. Em quem eu estou me baseando? Em alguém que não é firme, em alguém que não é um porto seguro para mim. Porque ele fala para eu não fazer e faz. Eu vejo ele destratando a minha mãe, mas me manda ser educado na rua. Então, isso vai criando nesse menino essa ansiedade, que quando ele crescer vai ser esse profissional ansioso. Desde casa, essa estante, né, que você se referiu, são os valores que o pai vai implantando desde pequeno, não só falando, mas vivendo, né? Vivenciando. Quantas vezes nas escolas a gente atende pais e você fala assim, entendi porque que o menino é desse jeito. Porque quando você conversa com o pai, você consegue perceber como que é a casa dele, porque o menino traz uma coisa de casa e o pai tenta fingir que não. Não, lá em casa ele não faz isso. Meu filho nunca fala palavrão. Meu Deus, os pais são santos, né? Os meninos é que são os perversos. Mas os meninos, eles trazem para a escola aquilo que ele vê dentro de casa. As falas deles são as falas dos adultos. E aí ele fica sendo questionado, mas isso é errado. Então ele fica totalmente inseguro. Conflitando. Cadê a minha base sólida para eu me edificar nela e me tornar um homem maduro, um homem consciente, responsável, honesto? Porque essa base não é sólida. Hora faz, hora não faz, hora tá brigando, hora tá dando beijos e carinhos, a outra hora tá mentindo, outra hora tá falando para ele tem que falar a verdade. Então, isso gera muita insegurança, essa falta de referência dentro de casa. Ele leva isso para a vida, né? Para a escola, quando é pequeno, e depois, quando vai crescendo, para a vida. O clichê não falha. A frase clichê não falha, por isso que é clichê. Quer conhecer o filho? Olha pro pai. O fruto não cai longe da árvore, Não né? tem como. Aí eu coloco, a não clichê. ser que esteja na ribanceira e o fruto role, né? É isso aí. Lá em casa a gente trabalha essa questão do exemplo muito forte. Desde pequeno eu trabalho isso com a Helena, a identidade dela e ela saber quais são as coisas mais importantes na vida. Então, todos os dias a gente fazia esse exercício. Agora estamos fazendo com a mais nova. Helena, qual que é a coisa mais importante na vida? Família. Amar ao próximo como o quê? Como a si mesmo. E aí ela vai repetindo. Hoje eu só pergunto quais são os mandamentos. Ela fala, amar a família é a coisa mais importante, nunca desistir dos sonhos, sempre falar a verdade. São coisas que hoje, para ela, talvez ela não tenha esse entendimento completo pela estrutura cerebral dela. Mas quando ela tiver com 15, 20 anos, ela vai lembrar de tudo isso que é tratado com ela. Você sabe que é legal isso que você trouxe, porque, por exemplo, a gente tem um hábito X de música, só que o menino vai para a escola e, de repente, você pega voltando, cantando umas coisas, você fala assim, de onde vem? Onde você está ouvindo isso? Nas festas de aniversário, lá na escola. Só que você tem certeza que você fez um bom trabalho à medida que aquilo passa. Exato. Deixa de ficar fixado, deixa de ser Vai fazer parte da vida, mas vai passar, né? Fez uma pequena parte, fez só um processo e deixa de fazer parte daquela pessoa, sabe? E desde pequeno aí você vira e fala trabalha assim, forte. opa, deu tudo bem. Exato. Mas por quê? Porque foi instruído desde sempre. Eu vejo isso quando alguém fala assim pra ela, essa roupa não ficou legal em você. Não tem problema, eu tô me sentindo ótimo com ela. Isso. Aí eu falo, Tem certeza identidade. de quem é, né? Exatamente, Sabe o que identidade, sabe o que é. E aí o que eu trabalho nessa fala dela? Não ser arrogante. Eu acho que você tá certa em responder, mas talvez de uma forma diferente para que o outro não se sinta menosprezado ou não se sinta ofendido com a sua fala. Mas ela é convicta. Não, eu quero ir com esse tênis porque eu gostei desse. Eu quero essa roupa porque eu gostei dessa. E quando a gente fala essa roupa não, ela entendi, ela vai lá e troca. Você trabalha comunicação assertiva com ela desde sempre. Desde pequeno. Eu queria até contar um caso que eu tive com meu filho na pandemia. Ele tinha 18 anos e... Enfim, não estava ajudando muita coisa, não, em casa. E eu estava com Covid e teve um dia que eu cheguei e falei assim, meu filho, por favor, você pode lavar a louça para mim? Ele, pede para aquela ali, para a irmã. Eu falei, não, mas ela acabou de sair da aula, você não teve aula e tudo. Mas eu lavei 2 pratos e 2 copos ontem. Aí eu, como é que é? Eu lavo roupas suas, eu faço comida e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa é a hora da conclusão. Isso aí não é nada. O papai que põe dinheiro aqui. Aí eu já virei monstro, né? Fiquei virada no girai. A Juma Mauá. Não, você não tem noção. E aí o que aconteceu? A briga foi tão grande que ele pegou mochila no meio de uma pandemia e saiu de casa. E aí foi estresse. Eu tinha uma coach ontológica na época que me apresentou a comunicação não violenta. Graças a Deus, Marisa Souza. E aí eu contei pra ela o caso, achando que ela fosse ficar do meu lado. Ela falou assim, quem é um adulto da relação? Aí eu, como assim?
Bom, você falou que ele nunca ajuda em nada. Para quem não ajuda em nada, lava 2 copos, 2 pratos é o quê? É alguma coisa. Você pediu para ele lavar? Não, então ele fez por conta própria e para ele foi muito. E você fez o quê? Invalidou o que ele fez. E aí o que que ele fez com você? Invalidou o que você faz. E quem é o adulto da relação? É uma pergunta forte. Sou eu. Aí ela falou assim, se você tivesse falado com ele de outra forma, por exemplo, meu filho, eu sei que você sabe lavar, eu tô passando mal, será que você poderia, porque seu irmão não sei se faz direito, eu tô precisando de sua ajuda, você poderia fazer para mim? Qual que é a chance dele negar? 0. É uma frase que eu falo lá em casa. Não é o que se fala, é como você fala. E a comunicação, ela é assim, né? Não é o que você fala, é o tom que você fala. Só que aquilo ali mudou a chavinha do adulto. E nas organizações é a mesma coisa, gente. Os líderes são os adultos da relação. Então eles têm que ser o exemplo, saber comunicar e fazer a mediação. Em casa aconteceu um episódio assim, quando morávamos em São Paulo. A Helena pegou e falou pra Jéssica assim, o papai faz de tudo aqui para trazer as coisas para casa. Eu ouvi aquilo, eu falei, vem cá, na mesma hora. Sentei ela no sofá, falei, o papai faz isso na presença da mãe. O papai faz de tudo para trazer as coisas de dentro para casa, porque a mamãe dá segurança pro papai fazer tudo isso. A mamãe cuida de você, a mamãe lava roupa, a mamãe cozinha. Por isso que o papai consegue trazer tudo. Então, muito mais importante do que o papai traz e faz é o que a mamãe proporciona para que a gente possa fazer tudo isso. Aí ela teve essa clareza e nunca mais. É o adulto da... Eu tentei ser o adulto da relação nesse momento. Você deve viver muito isso no seu trabalho. A gente fala o seguinte, que a família é a primeira escola da vida, né? É onde ele vai aprender valores, virtudes, respeitar o outro, respeitar o corpo do outro. Porque o irmão quer aquelas brincadeiras chatas, né? O irmão não quer brincar e o outro quer dar soquinho. Então, até respeitar o corpo do outro, o material do outro, não vai pegar o brinquedo do irmão. Sim. Então, família é onde a gente aprende a respeitar, existe hierarquia, né? Então, quando esses meninos vão para a rua, vão para a escola, os valores já estão solidificados nele. Ele já sabe o que é certo, o que é errado, o que papai ensinou, o que mamãe ensinou. E a gente, quando você fala de valores, a gente chama isso na parentalidade de alfabetização emocional. Mostrar para ele, olha, isso chama respeito. O que é respeitar? Né? Você entender que ele tem uma certa autoridade sobre você. O que é amar? Né? É gostar muito. A gente precisa detalhar para os nossos filhos, nomear o que significa valor, o que significa o pedir desculpas. Por exemplo, uma criança pede desculpa para quê? Porque ela não quer apanhar. Ela não entendeu que pedir desculpa significa estou arrependida e não vou fazer de novo. Gatilho. Pede desculpa. Tá bom, eu peço desculpa. Né? Então, ou seja, a gente precisa alfabetizar os nossos filhos emocionalmente, mostrar, você está com raiva. Você está com raiva porque você não foi na festinha, porque você teve um mau comportamento. Por isso que você está nervoso, você está irritado. Isso se chama nervoso, isso se chama irritação. Ensinar aos nossos filhos o que eles estão sentindo facilita muito quando eles estão longe de nós, facilita eles se conhecerem. Olha, eu estou nervoso nesse momento. Tudo bem ficar nervoso. Né? Tudo bem ficar nervoso, mas eu não vou gritar com ninguém. Isso aí já é desrespeito, né? Tudo bem eu sentir ciúmes, mas eu não vou bater no meu irmão. Sabe uma coisa que é uma chave também nas famílias? Eu vejo como sendo o perdão. Uhum. Toda vez que eu erro com o meu filho, e eu erro várias vezes, infelizmente, sou falho. Vamos errar pra sempre. Somos humanos, né? Eu chamo, às vezes na hora não, porque se eu tiver muito... Meu pai me ensinou, não faz nada se você estiver nervoso demais ou se você estiver feliz demais. Você vai fazer por quê? Então, se eu estiver muito nervoso... Emoção, né? Se eu estiver muito nervoso, às vezes eu vou sair gritando, chutando porta e não vou falar nada. No outro dia, eu falei, filho, vem cá. Ó, ontem eu excedi na correção, ou eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia. Perdoa o pai, eu falhei com você. E eu faço com ele e faço com a minha esposa também. Eu acho que o perdão é uma chave muito bonita na família. Sim. Tanto da mãe com o filho, do filho com a mãe. Quando os filhos, principalmente dos filhos, né? Quando os filhos recebem um pedido de perdão do pai ou da mãe, isso quebra uma barreira. Ele fala assim, pô, meu pai não é aquele super-homem de capa que voa, não. Meu pai é falho. E ele erra igual a mim, né? E tá ensinando qual o caminho do conserto do erro. Né? E aí, quando ele erra... Gera conexão. Quando ele erra, ele também é o pai. Pisei na bola, Sim. não devia ter falado aquilo com você. E eu acho que isso é muito bacana. Então, a gente precisa inserir esse perdão. A Débora falou das nossas casas. As nossas casas é o lugar onde a gente tem mais oportunidade de aprender. É onde a gente tem mais oportunidade de liberar perdão. E é onde a gente tem está mais suscetível a maldizer, a maltratar. A errar.
Tem hora que às vezes eu faço umas coisas lá em casa que eu paro, gente de Deus. É a liberdade. Eu tô que a gente fazendo tem. isso com a mulher que eu mais amo na vida. Eu sou um idiota, um bobo. É porque você tem liberdade com ela. Aí a nossa liberdade acaba levando a gente para agressividade. Com o estranho, você não vai fazer uma patada, não vai você dar não um sabe a fora. reação, né? Exato. O problema é a gente tem que ensinar os nossos filhos como lidar com a liberdade, que existe o limite, né? Que aí vem o respeito. Quando você fala de perdão, eu falo muito com os pais o seguinte: os filhos presenciam as brigas, mas não presenciam a reconciliação. Porque às vezes a reconciliação é depois que o filho já foi dormir, é no quarto, é no leito. Então o filho não viu o pedido de desculpas, o pedido de perdão. Só viu que no outro dia tá tudo bem. Então o que o filho aprende? Não precisa pedir desculpa. No outro dia vai estar tudo bem. E eu falo muito assim, olha, se desculpou no quarto, no outro dia de manhã, faça uma cena. Amor, quero te pedir perdão por ontem, né? Já foi resolvido, já tá perdoado. Mas pro filho ver que, olha, meu pai pede perdão, né? Pedir perdão pro filho, isso é nobre. É nobre, isso gera conexão, isso gera relacionamento, gera o quê? Meu pai não é o super-herói, meu pai também falha, e quando eu falhar ele vai me entender. Então, isso que você falou é importantíssimo, Carlos. O perdão, ele conecta a família. E mostra que cura. Cura demais. Falando das instituições, das empresas, eu trabalho muito com empresa, desde 2008 que eu faço, não vou falar os nomes das empresas, né? Muitas empresas grandes e tal, muitas. E já vi muitas palestras, já fotografei e filmei várias palestras, já fiz palestra aquele que apresentava o vídeo show, Miguel Falabella, da Giovanna Antonelli, daquele cara do Pega Visão. Então, eu já fiz muita palestra e eu acabei aprendendo muito com essas palestras. Mas eu vejo que as empresas passou-se por uma transformação muito grande. Porque quando eu era criança, o chefe mandava, era uma pirâmide. O chefe estava aqui. O chefe mandava, o liderado tinha que fazer, e se não fizesse, foi embora. Hoje a gente vive uma realidade, o seguinte: o líder que não sabe liderar linearmente com seus liderados, ele está fadado ao insucesso. Eu já vi isso acontecer em algumas empresas, porque hoje o líder precisa caminhar junto, precisa respeitar, precisa entender que nem todo mundo vai ser do jeito que ele quer, que nem todo mundo, sabe? Que mesmo o cara sendo diferente, ele pode ser um bom profissional. E hoje, eu há pouco tempo, conversei com uma psicóloga nessa área empresarial e ela fala, nem sempre o indivíduo que tem o melhor currículo é o indivíduo escolhido para ser o contratado. Porque não adianta nada ter um ótimo currículo se ele não sabe conviver, relacionar com as pessoas. Então, hoje as corporações procuram pessoas que realmente têm um bom currículo, têm uma boa história profissional, mas que principalmente saibam relacionar-se, saibam respeitar uns aos outros, né? Então, às vezes o cara entra numa empresa, eu sou da religião X, aí você não conversa com o seu colega de trabalho que é da religião Y, né? Então, a gente precisa ter... Jesus fez isso, né? Sim, nosso maior exemplo. uniu. Jesus conversou com prostituta, conversou com todo mundo. Cobrador de impostos, né? Aquela história de Zaqueu, quando curou ele chega, no sábado. Né? Zaqueu era um pecador, cobrador de impostos, era rejeitado. Eu fico imaginando hoje, Jesus vai lá na minha rua, aí eu falo assim, Jesus vai na minha casa, eu tenho que motivar com o Carlos Campos, eu vou pra igreja, eu toco flauta no louvor. Aí Jesus vai no cara mais ferrado da minha rua, que foi Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Então, isso nos mostra que não é por obras, né? Não é por obras. Você sabe o que é mais legal? Que a inteligência relacional é aprendida. Exatamente. A gente aprende. Uns mais difíceis de aprender, né? Tem muita cabeçada. Mas depende querer aprender. Depende muito da história de cada um. Cada um é mestre da sua vida. E a gente não sabe qual foi a dor daquele indivíduo até ele chegar ali. Então, o que é 6 para um é 9 para outro. Então, são duas verdades e a realidade que fica no meio. Então, isso tem que ser trabalhado. E o líder tem que estar capacitado. Então, muitas vezes ele assume o lugar de liderança, mas não é trabalhado para essa relação humana. Exato. Para ser humano. E hoje precisa. Né? E ainda entra no ESG. A gente vê as pessoas os profissionais, elas entram numa empresa pela sua competência profissional, técnica, e saem pela sua incompetência socioemocional. Um excelente técnico, mas um péssimo colega de trabalho. Um dia eu dei um feedback, quando atuava no cargo de gestão, para uma liderada. Eu falei, olha, você precisa pesquisar sobre liderança relacional. Você precisa entender o que é liderança relacional. Quando você entender, e dei alguns nomes.
Falei, pesquisa. A devolutiva do feedback através de uma BP foi que ela não gostava dos profissionais que eu indicava para ela. Eu falei, não tem problema, só dei o tema, pesquisa o tema. Pesquisa o Sim. tema que você vai... E a gente volta para dentro de casa. Exato. Porque onde tudo começa, aprender a relacionar E com ela o outro, era difícil respeitar de o outro. comunicação com ela. Era muito difícil, assim, mas eu a promovi por um desafio. Eu falei, bom, eu preciso sair da minha zona de conforto, porque ela tinha potencial e precisava ser trabalhada. E deu certo por um período, mas aí, por comportamento, a estatística não falha, né? Tiago, eu queria que você relatasse qual ou quais os maiores desafios que você vê na formação da Helena e da Elisa. A Helena está com 8? 8. E a Elisa tem quanto? 3. 3. Quais os maiores desafios que você enfrenta, que você acha? Eu iniciei conversando isso com as colegas. O maior desafio hoje é superar os meus traumas do passado, para que eles não venham sobrecarregá-las. Gritos, brigas, xingos, conversas. Então, eu exercitava com a Helena a escutativa, sem julgamentos. Tinha o programa lá, a Helena fala que eu te escuto. A gente saía um dia da semana, ela escolheu, eu falei, qual dia da semana você quer? Quero X dia. Então, X dia, das 7 às 8, nós vamos fazer essa caminhada. E fazia uma caminhada de 1 hora, dava cerca de 4 quilômetros. De quebra, a gente fazia atividade física ainda. No meio do percurso tinha as pausas para vamos brincar, vamos no escorregador, tinha uma praça, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, e assim a gente ia conectando. Mas a maior dificuldade que eu vejo é passar por cima dos meus traumas e comportamentos, porque eu estava falando, a ciência explica que o comportamento é repetitivo. Então, em determinado momento da minha vida, inconscientemente, eu vou repetir um comportamento do meu pai ou uma ação da minha mãe, e isso pode afetá-la diretamente, e talvez esse afetar pode ser para o resto da vida dela, dependendo da idade ou da fase que ela esteja de maturidade, de compreensão. Eu tenho um vídeo, eu postei essa semana passada no Motivar com Carlos Campos, sobre quebre as cargas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de sim. ver. Sim. E tem muito a ver com isso que você está falando. Todos nós temos as nossas cargas. Eu tenho as minhas cargas da vida, todos nós temos. E aí o grande lance é identificarmos Sim. quais cargas são e trilhar o caminho rumo à mudança. Ó, eu preciso quebrar essa carga. Vou contar um meu aqui, por exemplo. O meu pai, por exemplo, meu pai era advogado, amo muito meu pai, só que ele tinha um grupo Seresta. E minha mãe nem vai gostar de ver esse podcast, ô mãe, me perdoa. Mas eu ia muito na Seresta com meu pai. E eu vi o meu pai trair a minha mãe várias vezes. E pra mim era normal trair. No ambiente que você cresceu. Então, se eu não tivesse quebrado isso, nem casado eu tava. Sim. Então, assim, a gente precisa identificar, ó, isso aqui te fez mal. Às vezes, por exemplo, eu tive um aluno no Nome ao Máximo, eu posso contar aqui porque ninguém sabe o nome, que em uma dos encontros, esse cara começou a chorar, o tema era perdão. E ele começou a chorar, e eu falei, o que tá acontecendo? Aí deixei o co-líder com a turma tocando o encontro e fui lá para fora com ele. Cheguei para ele e falei assim, o que tá acontecendo? Ele falou assim, cara, eu não consigo conversar 10 minutos com meu pai sem brigar com ele. E o meu casamento tá indo pro brejo porque eu vi o meu pai tratar a minha mãe mal a vida inteira e eu tô tratando a minha mulher mal porque eu achava que isso era normal. E agora a minha esposa já falou que vai me largar e eu a amo muito, não quero que ela me largue, mas ela falou que se eu continuar como eu estou, que ela vai me deixar. Falei, não eu ia falar o nome. Fulano. Segura. Porque às vezes ele vai ver esse podcast e ele vai saber que é ele, né? Mas se eu falar o nome dele aqui, a gente faz a oração do sigilo, né? Aí eu falei, fulano, faz o seguinte. Eu não posso falar a palavra aqui, mas pega o trem e joga no ventilador. Pronto. A família era de uma cidade do interior. Falei, vai lá pra família, pega seu pai, dá uma volta na praça, anda na fazenda, vai andar a cavalo, pede perdão pra ele. Ô pai, me perdoa se eu fui um filho ruim, se eu falei alguma coisa, mas fala pra ele tudo que ele já fez que te incomoda. Hoje eu tô tratando minha mulher mal, porque eu vi sempre o senhor tratar minha mãe mal e tal. E tenta resolver, tenta gerar perdão e tal. E um mês depois ele voltou e me agradeceu que havia resolvido. A mulher dele não queria separar dele mais. Lá no Homem ao Máximo a gente vê muito isso, né?
Nas formaturas, as mulheres chegam pra mim, o que você fez com o meu marido? Eu falei, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. Eu só dei o caminho. Para que ele pudesse. Entendeu? Porque tem cara que casa, acha que casou com uma empregada. Teve um lá que eu falei com ele, falei assim, você pediu Deus uma mulher, uma esposa ou uma empregada? Contrata uma carteira assinada CLT que você vai ter uma empregada lá na sua casa. Ele estava achando ruim que ele chegava do trabalho, que a mamãezinha dele colocava o chinelo no pé dele, na cadeira, para ele ver o jogo do galão. E a mulher dele não está fazendo. Eu falei assim, essa mulher não é sua empregada, não. Ela pode fazer isso para você por amor, um dia ou outro. E você também pode fazer Exato. por ela um dia ou outro. Isso não pode ser uma obrigação. Precisa achar o equilíbrio, né? Mas é isso. Você falou de uma coisa aí também do tempo de qualidade, né? Uma das linguagens do amor, né? Nós temos Sim. 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade, dar presentes, ações de serviço, toque físico e palavras de afirmação. Exato. Lá em casa eu tenho isso. Uma vez por semana. Fala essa cabeça aí, não. A gente tem nosso momentinho. Não, mas ela sabe que é verdade. A gente tem nosso momentinho. É um momento nosso. Só nós dois. De bater um papo, de fazer uma comidinha, de tomar algo. É um momento nosso. Quando o Cadu era pequenininho, eu despachava ele pra avó. Vai dormir na vovó hoje, meu filho. E era só nós dois. E eu tenho um momento com ele. Vão no Meirão ver o Garlão? Vai só nós dois e os amigos dele. Vamos comer um espetinho ali na esquina? Vamos. Isso é muito importante. Tem que Muito ter importante. Esse tempo de qualidade. Aí, eu só tenho um filho. Aí, como é que eu faço? Tira um tempo para cada um. Não sai com os dois juntos, não, porque são 2 indivíduos diferentes, com demandas diferentes, que estão passando por situações diferentes. Então, você tem um menino e uma menina, tira um dia pro menino, tira um dia pra menina. Não dá toda semana. Então, uma semana você sai com um, outra semana você sai com Lá em outro. casa é assim, vamos comprar pão, vai só um. Vamos no mercado, vai só outra. Uma coisa importante que você estava falando, você acabou de falar sobre tempo de qualidade. Mesmo você casado com filhos, não importa a quantidade de filhos, o que manda é o seu papel exercido, porque aí você vai criar uma rotina. Então, em casa, a gente tem papéis estabelecidos, muito bem definidos, onde eu cuido das crianças de manhã, eu levo na escola. Quando chega de tarde, eu dou banho, eu dou janta. Sentado na mesa, mas é eu que faço esse ritual e eu ponho para dormir. A gente ora, lê uma história e vamos dormir. E isso por volta de 8h30, no máximo 9 horas da noite, está todo mundo dormindo. Para uma rotina saudável de um casamento, a gente tem das 9h30 até umas 11, meia-noite. Dá para assistir um filme, dá para tomar um sorvete, dá para conversar, dá para discutir alguma coisa que está incomodando, simplesmente sentar e relaxar. A rotina nisso é muito importante. E o outro ponto que você falou, me perguntou sobre o desafio, é que hoje, assim como para se tornar um bom profissional de vendas, você precisa estudar. Para se tornar um bom gestor, você precisa estudar. Para tudo você precisa estudar. E para ser pai, você também precisa estudar. Hoje existem vários livros que te ajudam de diversas formas a quebrar barreiras, a melhorar a sua comunicação, a melhorar a sua escuta. O que me ajudou muito. E esse podcast... Profissionais, né? Profissionais. Estamos aí, né? Exato. Procurar, assumir que você precisa de ajuda, reconhecer que você é um ser humano falho e que você quer crescer. O que me ajudou muito na conexão com a Helena, principalmente, eu li umas 3, 4 vezes e toda vez que eu leio eu aprendo alguma coisa nova e choro e pratico com elas, que é o Pai de Menina do Marcos Mion. Antes das meninas, eu assisti o documentário que tem no YouTube, fica a dica, O Silêncio dos Homens. A dificuldade que o homem tem de dizer eu te amo para outro homem, para o próprio pai, de dar um beijo no rosto. O homem, por si só, entre aspas, né, ele sofre um certo preconceito, ou ele é preconceituoso em demonstrar a sua afetividade. Então, assim, no meu caso de demonstrar afeto para as minhas filhas é muito tranquilo, porque são meninas, tal, então é mais tranquilo. Mas tem o afilhado e eu sempre abraço ele e falo, eu te amo, me dá um beijo aqui. Me dá um beijo aqui, deixa eu te dar um abraço. Porque, senão, quando ele crescer, ele não tem essa referência. E aí, da onde vai vir o eu te amo, o abraço só da mãe? O amor, né? Se ele pegar um coleguinha, e graças a Deus ele é muito carinhoso, demonstra muito afeto. Mas o homem precisa disso. No futebol existiu o preconceito de dar um beijo no rosto. E nos times que eu jogava bola, a gente se cumprimentava com um beijo no rosto. Então, essa barreira, pra mim, ela foi quebrada há muito tempo. Mas o homem tem dificuldade de dizer eu te amo e de demonstrar afeto, principalmente para outro homem. Então, o Silêncio dos Homens retrata isso, é muito bom. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma história. O Cadu tá ali atrás da câmera e quando eu levava ele na escola, ele
A mãe dele, ele não beijava. Ele beijava. Não sei por quê. Uma hora eu vou perguntar para ele por quê. O seu Oswaldo, que era o porteiro da escola, falava assim, engraçado, seu menino beija você, mas não beija sua esposa. Não sei por quê. Mas enfim. Você deve ter dado mais abertura. Você falou isso. Eu sou muito de agarrar. Minha linguagem do amor é toque. E não significa que não ame, né? No caso do não é linguagem. Cada um tem uma maneira de amar. É. A minha filha caçula, se eu dou 3 beijos nela, já fica assim, tá bom, mamãe, tá bom. Chega. Não é, assim, não gosto. Mas você vai sentir falta desses beijinhos um dia. Ela fala, tá bom. É a maneira dela. Não significa que ela não me ame, que ela não quer beijo. Agora ela gosta de quê? De tempo. Hoje é aniversário do meu pai. E quando nós chegamos do trabalho, eu moro do lado do meu pai, ela estava na casa do meu pai arrumando a mesa de café. Ontem, domingo, foi um almoço de aniversário. Comemorou ontem. Hoje não tinha ninguém lá, mas como nós moramos próximos, ela foi lá, arrumou a mesa. Tempo de qualidade para ela é essencial, estar junto, conversar. Quando ela fala assim, mamãe, vamos ali tomar um sorvete? Eu sei que ela quer conversar e eu acho isso lindo. Quando ela vem conversar comigo, abrindo o coração dela. Agora, o que é o tempo de qualidade? A gente está criando pontes. E essa ponte tem que começar no meu coração, para o coração do meu filho. Muitos pais esperam que os filhos criem uma ponte até o coração dele. Meu filho não me procura, meu filho só conversa com os amigos, meu filho não me conta nada, eu não sei quais são as dores dele, eu não sei quais são as alegrias dele. Onde está o erro? Em mim. Exato. Porque eu sou o adulto, Adulto né, da relação. Eu que tenho que criar essa ponte. Porque para criar muro é muito fácil. É só você não fazer nada. É só você não procurar saber sobre o seu filho, ele esteja chorando. Ah, deixa ele chorar, daqui a pouco passa. Cria muros. E muros para destruir são muito difíceis. E aí, o fácil é criar muro. Criar muro é fácil. É só não fazer nada. Agora, criar pontes, criar esse tempo de qualidade, e eu digo tempo de quantidade também, porque não são 5 minutos. Exato. Sabe? Às vezes a gente fala assim, o tempo de qualidade, eu fico com meu filho 10 minutos. E as outras 23 horas e 50 minutos que ele está vivendo? Quem está influenciando o meu filho? É a escola, é a internet, é o joguinho, é o colega? Fica uma concorrência muito desigual. Eu com 15 minutos só por dia e a internet ganhando. Então, assim, o tempo de qualidade é muito perigoso. A gente precisa ter tempo também de quantidade. Se eu tenho tempo para o meu filho, eu vou investir. Tempo é a moeda do amor. Eu dou para aquilo ou para quem eu amo. Porque a gente tem tempo. A gente fica 1h30 no salão fazendo alongamento de unha. A gente gasta 2 horas fazendo faxina na casa. Os homens gastam aí 2, 3 horas no lavando futebol, lavando o carro. Ou seja, tem o tempo. Só que a gente não quer ter trabalho, quer sair da zona de conforto. Deixa, daqui a pouco passa. Não passa. Se a gente não tiver um tempo de quantidade, eu vou deixar o meu celular de lado e vou ficar com meu filho. Quanto menor o meu filho, mais ele precisa de mim. Problema sério. O celular criou aí uma barreira entre nós e nossos filhos, né? A gente deixa os filhos com o celular e fala, não, ele tá quietinho lá, deixa ele tá quietinho. Tem esse ponto da tecnologia, mas eu queria voltar em um muito interessante. É você, seu marido, 2 filhas. E você consegue identificar a individualidade de cada uma, a diferença de cada uma. Isso com 4 pessoas. Imagina numa organização. Quanto tempo você leva para conseguir identificar como que cada um é? E como que você vai identificar? Como que você vai deixar a pessoa se abrir? Que tipo de ambiente que você vai propiciar? Entendeu? E para isso precisa primeiro do autoconhecimento, que a gente estava falando. Tem que saber quem é você. O que dói em você e como você vai gerir esse sentimento antes de trabalhar com o outro. Você faz isso dentro de casa. Agora, se isso é feito desde casa, a pessoa já sabe quem ela é. Hoje o líder não sabe dar um feedback, né? E a Débora, nós tivemos a oportunidade de conversar na semana passada, a Débora nos fez uma visita aqui, a gente fez um podcast não gravado, mas deveria ter gravado aquele negócio, né? Foi legal, Aquela né? conversa foi eu, você e Graê. Foi uma terapia. Tá ali atrás ali do computador, mas aquela conversa foi... O Irai contou a história do pai dele e tal. Foi. Nós vamos sentar e vamos ter aquela conversa de novo. Foi muito bacana. E você contou a história, às vezes, da dificuldade das pessoas em se abrir para se expor, né? Porque muitas vezes tem medo do gestor, aquela empresa mesmo, né? Agora, de se abrir e de expor o que está doendo, né? E de ser julgado. Muitas vezes a pessoa não quer se expor. Quando começou essa onda de do questionário que você contou, do questionário que você aplicou, que o pessoal ficou com medo de responder o questionário, quase ninguém respondeu. Muita gente não responde. Vou voltar na questão da saúde mental que a gente estava falando. Muitas pessoas não colocam o que está acontecendo com medo daquilo ser um discriminatório para uma promoção. Nós não vamos pegar porque vai achar que eu não dou conta do recado, então não vou colocar. E a pessoa está destruída.
Sem segurança, entendeu? sabe? Mas porque o ambiente não propicia segurança para ela ser. Então, tem que ter segurança psicológica naquele ambiente. É o que a gente tem que oferecer em nossos lares, A sabe? Débora vai dizer se a minha estratégia era certa ou errada. Ela funcionou por muito tempo. Ela funcionou por muito tempo enquanto gestor e formando equipes. O que eu adotava com as minhas equipes? Eu usava a técnica do patrocínio positivo. Falava para a pessoa, quero falar com você hoje. Tal hora você me encontra lá na filial, tá? Aí chegava na filial, sentava, vinha todo armado, né? Quero te dar parabéns pelo seu resultado, pela sua ação, pela sua atitude, pelo seu posicionamento. Um excelente profissional. Lascado. Mas eu pegava os pontos positivos dele, porque a ideia era patrociná-lo positivamente. E aí o cara saía, não, concordo. Você via que ia enchendo. Só isso. Era só pra te dar parabéns. Acabou. Passava-se ali 15 dias, preciso falar com você. Você acha que esse cara vinha armado? Sim. Sorriso no rosto, aberto para receber. Cara, eu quero te dar parabéns. Aí vinha o sanduíche. Eu quero te dar parabéns, assim e tal. Agora, esse ponto aqui, ó, a gente precisa melhorar, tal. Melhorou esse ponto, vai atingir aqui. Até no sanduíche, né? E ele não vinha... Mas na segunda vez, ele já não vinha mais armado, porque na cabeça dele, preciso falar com ele. Vai me elogiar de novo. Ou não, ele vai me ouvir. Exato, e vai me também trazer uma devolutiva que pode me ajudar. Mas eu usava sempre isso, patrocínio positivo. E não vai ser usado contra mim. Exato. Esse é que é o ponto. É o que a gente tem que tomar cuidado em casa, porque os filhos muitas vezes não falam pra gente com medo da gente usar isso contra eles em algum momento. Exato. Sabe? Aí os filhos vivem uma vida dupla. Uma vida dupla. Em casa ele é aquilo que o pai quer que ele seja. E lá fora ele não é. Porque em casa ele não tem segurança. E eu falo isso muito lá com os nossos pré-adolescentes, né, na igreja. Falo assim, olha, o pai... Ele quer ver um filho que lê a Bíblia e que ora. E às vezes você vê seu pai passando e você está lendo a Bíblia. Você está com a cabeça longe, mas o pai viu você com a Bíblia aberta, o pai fala, ai, meu filho é um crente maravilhoso, meu filho é um menino lindo. Mas ele mesmo não vê você lendo a Bíblia, ele está fazendo aquilo para enganar o pai, porque o pai quer que ele esteja assim. Exato. Então, para não ter briga, meu pai quer me ver orando, tá bom, eu faço assim, ó. Tá longe, né? E isso gera essa insegurança do filho. Eu não posso ser quem eu sou, porque meu pai vai me retalhar, porque ele não vai me aceitar. Ele não tem direito de falar, hoje eu não quero, hoje não tô afim. Tem que ter voz, a criança tem que ter voz. Em determinados assuntos, ela tem que ter a escolha dela, né? Como você deixa ela escolher o sabor do sorvete, por que você não deixa ela opinar dentro de casa? Eu não sei se vocês assistiram a série Adolescente, eu ainda não vi, mas eu ainda não vi, mas tô comentando. Eu leio muito os comentários, eu adoro quando tem coisa polêmica, ler o que as pessoas acham a respeito daquilo. E eu peguei de adolescentes. E a maioria falou assim, vocês não pegaram o ponto principal da série, que é, a gente não é escutado, a gente é só julgado. Isso é muito importante, sabe? A série mostra, eu fiz até um vídeo sobre essa série no meu Instagram, ela mostra a falta de relacionamento do pai com o filho. O pai não tem a menor ideia do que está acontecendo com o filho. É o que eu falei aqui, o pai não conhece as dores do filho. Qual que é o point do adolescente? É a escola. É lá que tudo acontece. É lá. Quando eu vou levar meu filho para a escola, eu sei como ele está indo. Agora, quando ele volta, eu não sei como ele vai voltar. Se ele sofreu um bullying ou se ele foi o agressor, né? O que ele viveu na escola. Então, essa falta de conversa, de relacionamento, quando a Bíblia fala andando, sentando, né? O tempo todo conversando com o filho, é presença. Sim. Se não tem presença, não tem relacionamento, o pai não conhece o filho que tem. Eu carrego comigo que se a Helena me fizer a pergunta primeiro, eu perdi o time. Ela aprendeu em outro lugar. A gente tem que chegar com conhecimento primeiro. Se ela me fizer a pergunta primeiro, então quem chega primeiro toda oportunidade que eu tenho, esses dias estava levando ela para a escola dela, que ela faz um projeto aqui próximo, tal. E aí a gente passou por um lugar onde mostrava-se um ambiente de pessoas com drogas, tal, sob efeito de drogas, de escolhas erradas, tal. E aí a gente parou no farol e eu falei, filha, dá uma olhada pro seu lado. Ela olhou, eu falei, o que você tá vendo? E aí ela não prestou muita atenção. Eu falei, você tá vendo pessoas que em determinado momento da vida ou sofreram traumas ou fizeram escolhas erradas. E uma dessas escolhas foi cair no perigo de experimentar a droga. Ela tem 8 anos. É complexo falar?
Mas se eu não falar primeiro, Na linguagem dela, ela entende. com muito 8 bem. anos tem criança que usa droga. E não tem Sim. como tampar o sol com a Exato. peneira, Então, né, gente? eu mostrei pra ela. Então, por uma escolha, é isso que acontece. E é daí pra pior. Então, se algum dia alguém falar pra você, experimenta, não faz mal, eu quero que você tenha essa imagem do não faz mal. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. A Se não faz mal ou não. gente tá caminhando pro fim. Foi gostoso, né? que Vamos embora pra Passou É. rápido. A gente tá caminhando pro fim. Mas foi muito, muito bom, A gente muito nem leve. falou de tecnologia ainda. Não falou de Tentando, nada. tem tanta Eu acho que a gente coisa. tem que fazer mais podcast. E Tem muito aqui, eu quero assunto. fazer um podcast com as 3 Déboras aqui, hein? Vai ser Imagina. sensacional. Débora Gomides, minha sobrinha, foi para Portugal. DDD. Pra contar, DDD. Mas eu vou contar uma última história aqui de um evento que eu fiz. O evento da Polícia Militar, falando de empatia. Que também é uma coisa muito falada hoje, mas pouco vivida, né? As pessoas não estão tendo empatia. O que é empatia? É sentir a dor do outro, é ver o outro como ele é respeitar o outro. Isso é empatia, né? Se fala tanto nisso e não se vive isso. E aí eu fiz um evento da Polícia Militar Rodoviária lá no Hotel Tauá. Fui o fotógrafo desse evento, tem uns 2 anos. E um psicólogo da Polícia Militar falou lá uma coisa muito interessante. E que eu acho que eu posso falar aqui, não tem nenhum problema, não expõe ninguém. Que, às vezes, toda viatura tem o seu líder, né? Seja um sargento, um tenente e tal. E, às vezes, sai lá um sargento, um cabo e um soldado dentro de uma viatura, o camarada não sabe como está o amigo que está do lado. Às vezes a mulher traiu ele, às vezes ele separou, às vezes ele bateu o carro, tá sem carro. Às vezes tá passando por um problema que você nem imagina. Às vezes a mãe dele morreu, o pai dele morreu. Às vezes a filha dele envolveu com coisa errada, o filho envolveu. E aí, como tem essa questão, né, da hierarquia da polícia, então não havia esse... E isso estava gerando um problema psicológico muito grande nos policiais. Que às vezes o cara era soldado, estava passando por um problemão, mas ele não podia falar nada porque o tenente estava ali e ia chamar Ele ele. tem que ser aquela Tem que fortaleza, ser a né? fortaleza, que a instituição representa, né? E aí, se o cara pedisse para ir no psicólogo, você é frouxo. Tenente, você é frouxo. E aí Não aguenta eu achei pressão. legal que, não sei se ainda continua fazendo isso, mas eu vi isso lá na palestra desse psicólogo, que ele é policial militar também, falou que agora todos os integrantes da corporação são obrigados de 6 em 6 meses a ir no psicólogo. Precisa Sensacional. tratar, né? Para não ter aquele negócio, o Tiago Luiz, o tenente Tiago ele é um frouxo, que quem vai no psicólogo é frouxo. Quer dizer, não, vai no psicólogo quem precisa de ajuda. Todos precisam. Quem vai no psiquiatra é doido. Não, vai no psiquiatra quem precisa da ajuda psiquiátrica. Não é? Eu creio assim. Se você precisa de ajuda, você busca essa ajuda. E aí, para fechar aqui, falando dessa empatia que um policial não tinha com o outro. E que a gente precisa ter com as pessoas que a gente convive. Eu estou fotografando um hotel de Belo Horizonte e ontem teve um problema lá no meio das fotos. E aí a líder do processo ficou muito nervosa. E aí eu pus a mão nela assim. Falei assim, fica calma. Ela tira a mão de mim. Não põe a mão em mim. Talvez ela até vai ver esse podcast. O que eu fiz? Me retirei. Falei, ela tá nervosa. E ela não é assim. Super educada. Nós estamos trabalhando junto há muitos dias. Entendeu? Isso é empatia. É respeitar aquele momento dela. Ela estava nervosa porque tinha acontecido um imprevisto. Então, assim, para que eu vou entrar nesse embate? Para que eu... Não. É se colocar genuinamente no lugar, do do outro. outro. Só, peraí, ela tá nervosa. Peguei minha máquina, saí da sala. Falei assim, quando ficar Sai de tudo perto. pronto aí, você me chama que eu venho fotografar. Fui lá para fora mexer no Zap Zap. E para fechar, Zap Zap, né? Nós falamos de Zap Zap celular. O WhatsApp é uma benção. Instrumento de trabalho. Leva para longe quem tá perto, traz para perto quem tá longe. Converso com meu irmão que mora lá em Ipanema, Minas Gerais, aqui vê na tela, e não converso com o Tiago que está aqui do meu lado. Então eu deixo esse conselho para as famílias. Tira o WhatsApp de vez em quando. Lá em casa eu me vejo às vezes conversando com a minha esposa e meu filho no WhatsApp. Eu estou no andar de baixo trabalhando, eles lá em cima. Vem almoçar pelo WhatsApp. Então assim, a gente precisa diminuir isso. Sim. Sabe? É uma ferramenta boa? É maravilhosa. Mas precisa ser usada com Antes equilíbrio. seja tarde, né? Porque Antes a gente tem que visto seja famílias tarde. destruídas. Então, por exemplo, tem dia que eu vou num restaurante com a minha esposa, quando nós viajamos para Capitólio. Hoje sem celular, beleza? Celular no porta-luva do carro.
Eu quero olhar no seu olho, eu quero conversar com você, eu quero ver o tanto que você tá bonita, ver se o seu batom tá bonito. Eu brinco que quando coloca o celular na mesa, coloca-se todos os celulares num restaurante, num bar, enfim, qualquer lugar que você esteja, colocou o celular na mesa, coloca todo mundo o celular na mesa, tocou. O primeiro que tocar, paga a conta. Aí. Pronto, ninguém toca. E o celular fica ali, ó. Liga não, pelo Fica amor na de Deus, frente. Desliga. Fica na frente ali. Lá em casa Ninguém tem dia mexe. que eu, por exemplo, quando eu termino o meu trabalho, eu fico offline, nos 2 números. Eu fico offline. Mas isso é disciplina. E eu falo com ele, assim, ó, E é difícil. eu fico offline para ter tempo para vocês, para conversar. Às vezes eu brigo lá em casa, levar celular para cama, ficar no Instagram, eu brigo mesmo. Esse momento é nosso. A gente já ficou o dia inteiro separado. Amanhã de manhã eu respondo ao cliente. Porque hoje a gente vive um mundo que o cara quer que você esteja online o tempo todo. Uhum. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar para que as nossas famílias sejam melhores e famílias gerando indivíduos melhores, as empresas vão estar melhores. Todo mundo, A gente. empresa E agradece, né? os a pais. Débora Queiroga agradece Agradeço também também. as Vai ter mais organizações. facilidade, né? E, na verdade, começa no indivíduo, vai para o coletivo, depois a organização e muda todo um ecossistema, né, processo, gente? é um processo. Então, é isso aí. Então, gente, eu queria agradecer Débora Queiroga. Muito obrigada pelo convite, por conhecer vocês também, pela troca. Queria agradecer Débora Impellizieri. Eu que agradeço, foi muito bom Pelo viu, convite, compartilhar pela sobre presença. relacionamentos, né? Onde tudo começa dentro de casa. Eu acho que isso dá mais uns 10 podcasts. Ah, dá. Não, Fácil, demais. fácil. Não falamos de tecnologia, como que é Não é? trabalhar o Tecnologia celular dá outro podcast 3 horas. Dá. Obrigado, Thiago, Eu que agradeço o pela sua convite. presença. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Espero que esse podcast tenha te trazido informações pertinentes na formação da sua família, né, na educação do seu filho. Se você tiver alguma pergunta, manda aí no canal do YouTube que a gente vai estar acompanhando, eu vou estar acompanhando. Se eu não tiver a resposta, eu vou procurar os meus colegas aqui. Se eles não tiverem, eu tenho certeza que nós vamos estudar, pesquisar juntos para poder mandar essa resposta para você. Obrigado aqui a nossa plateia aqui, né? O Gustavo, marido da Débora, o Mano, marido da Débora Pellizieri, a Liliane, minha esposa, meu grande amor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meu Canduzão, velho de guerra, me levou pro galão e hoje nós estamos lá, galão da massa. Obrigado, Iraê. Tá ali, Estúdio Leste. Né, meu grande amigo, quem me ensinou a filmar, não me ensinou a fotografar, e hoje eu sou melhor do que ele. Olha! Vamos falar sobre modéstia? Humildade! O aluno superou o mestre, mas Realidade eu sou muito grato a ele por tudo que ele me ensinou, e a gente agora tem essa parceria aqui no estúdio, essa parceria de sucesso. Muito obrigado pela força aí, Iraê, tá aqui até essa hora para poder a gente gravar esse podcast. Amanhã vai estar no ar, né? Eu queria que cada um fizesse aí a sua despedida, deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, foi um prazer estar aqui, conectar um pouquinho essa relação família-organização. A gente tem muito mais para falar, tem muita coisa acontecendo. É muito importante vocês ouvirem, participarem também e procurarem saber, ter mais informações para ajudar dentro de seus lares, ajudar no ambiente de trabalho, olhar para quem está do seu lado, sabe? Escutar, aprender a ouvir, principalmente. E é isso. A gente conta com mais episódios no futuro. Tem muito conteúdo pela frente, eu tenho certeza. Tem conflitos de gerações, tem liderança, tem pai, tem mãe, tem filho, tem avô, tem tudo. Pai de pet, tem de tudo. Tem muita coisa pra gente trazer aí, né? E um prazer conhecer todo mundo, a plateia também. Obrigada. Comecei muito nervosa, mas agora eu tô mais tranquila. Que bom. Então, 1 hora é pouco, né? Porque 1 hora que começou a ficar tranquila. Acabou. Quem sabe, fica a dica. Aumentar para 1h30 aí. Ô, Carlos, eu te agradeço, viu, pelo convite. Uma bênção estar aqui com vocês, conhecendo o Thiago e a Débora. E eu queria convidar a todos a seguir meu Instagram. Você já segue, né? O Thiago e a Débora tá lá, estamos compartilhando. Chama @filho como flecha. Porque o nosso filho é uma flecha que nós vamos lançar para esse mundo, né? Aí tem a hora certa de lançar, né? Enquanto tá na minha aljava, tá comigo, eu tô educando, tô preparando, tô ensinando. Vai chegar a hora que ele vai alçar seu voo, né? E às vezes a flecha precisa ir. Ô, meu filho, Quanto mais precisa. ela vai Isso para aqui, trás, ó, mais enquanto- longe ele vai alcançar. Enquanto é criança, pré-adolescente, adolescente, tô puxando, chega a hora que vai soltar e a gente vai ficar só regozijando, né? Com o sucesso dele. Então, o Instagram, Filho como Flecha. Estou escrevendo um livro, na verdade, já terminei de escrever, está na correção, vai para gráficas. Zildinha Muradas fez o prefácio, chama Resgate Sua Autoridade, Educação de Filhos à Luz da Bíblia.
E quando ficar pronto, eu vou trazê-la aqui para a gente compartilhar. Tá uma bênção, vários comportamentos desafiadores, papel de pai, de mãe, de vó. Você falou, eu me lembrei. O que é autoridade, autoritarismo, permissividade. Muito bom, muito completo. Então temos voltar uma aqui. escritora, Brasil, no podcast Motivar com Carlos Campos. Olha o presente de aniversário que eu ganhei, hein? Não desmerecendo aos outros dois, que são pessoas muito especiais, mas nós temos uma escritora sentada à mesa, hein? Que bênção. E aí? Só quis colocar no papel a experiência que Deus me deu, né? Eu vejo que, assim, tudo que está escrito ali, o Espírito Santo foi me entregando ao longo desses anos, né? Como eu falei, escola, igreja, adolescente, professor, aluno, mãe, é tudo a mesma coisa, né? Filho é tudo a mesma coisa, independente de religião, de estado social, de onde mora, se é escola pública ou particular, relacionamento pai e filho é sempre conflitante, né? E foi uma benção, Deus me deu esse livro, foi com muito cuidado, muito carinho, muito pensado, muito orado, chorado, alegria em escrever, o choro, o peso, e eu estou muito satisfeita. Quando ficar pronto, nós vamos venha lançá-lo. Eu sei que você vai fazer o lançamento oficial, mas venha lançá-lo aqui. Será um prazer. Vamos fazer um podcast nós dois para falar do livro, para a gente mostrar algumas coisas, fazer uma divulgação dele. E eu quero dizer para os sortear um livro para os nossos seguidores. Com certeza. Vamos divulgar aí, acho que tem muito pai precisando. O povo gosta de presente. Quem está na mesa hoje já poderia ganhar um livro. Também acho. Autografado. Também acho, autografado. Com todo prazer. E eu queria deixar para os pais, Carlos, Tiago e Débora, que nunca é tarde, sabe? Às vezes os pais pensam assim, meu filho já tem 18 anos. Uma vez eu atendi uma senhora que me falou assim, Débora, como que eu faço com uma flecha que não voou? Meu filho tem 40 anos, é uma flecha que não voou, o que eu faço? Aí eu falei, olha, não tem como voltar o tempo, mas tem como restaurar o relacionamento, né? Olho no olho, pedir perdão, seguir em frente, né? E às vezes as crianças têm aí 10 anos, os pais não sabem o que fazer, porque o menino já virou o reizinho da casa, está comandando tudo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de tomar as rédeas da situação com muita autoridade, com firmeza, com graça, com amor, né? Com equilíbrio. Ainda dá tempo, viu? Se o papai está aí perdido, achando que não sabe o que fazer, realmente às vezes não sabe mesmo, já fez tudo que sabia, né? Então procure ajuda. Isso né? aí. Tem um filho como flecha, vê lá o Tiago como é que ele educa as meninas dele, né? Procurar quem já viveu, porque sempre há um escape, sempre há uma maneira de recomeçar, né? Com sinceridade, com perdão. Às vezes o pai precisa falar, filho, me perdoa, né? Eu coloquei no livro um capítulo que se chama Nada Fica na Infância. Tudo que acontece na infância a gente leva para a vida. E quando essa ficha cai, o que eu faço com esse que aconteceu comigo? Eu vou replicar, eu vou perdoar e vou quebrar esse ciclo, né? Então, tem aquela hora da vida que eu falo, né? Eu estou repetindo, o que eu vou fazer? Eu vou continuar repetindo? Exato. Eu vou mudar, né? A gente fala muito assim, a pessoa só dá o que tem. Às vezes o pai não tinha amor, mas eu encontrei Jesus. Eu tenho o amor de Jesus, eu não preciso replicar a grosseria, a maldade, né? Porque agora eu posso mudar a história do meu filho. Então, tem muita coisa que dá para fazer, mesmo com o filho adulto, sabe? Dá para recomeçar, né? Então, para os pais não ficarem desanimados, que sempre Tudo tem solução. Sempre tem solução. Só não tem solução para a morte, só não tem solução para entrar no céu sem Jesus, né? O resto tem solução. E aí, Tiago? Obrigado pelo convite, mais aprendido que tudo aqui. Te brinca que quando eu gosto muito de futebol, quando você vai no estádio, uma jogada paga o ingresso. Aqui, algumas falas. Foi muito bom. Fez todo sentido, tô sempre aprendendo. E o recado que eu deixo é sempre procurar evoluir. Para você poder crescer em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, você precisa se autoconhecer e querer se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você tem as percepções dos traumas que você carrega, se você está colocando-os na frente, se você está replicando aquilo ou não. Então, o recado que eu deixo é procurar evoluir, não importa o estágio que você esteja. Sempre tem como crescer. E crescimento, ele não é só assim. Crescimento é isso, é isso, é isso, é isso. Então, procurar sempre crescer como pessoa, como profissional, como pai, como marido, procurar ajuda de profissionais, procurar livros. Ah, não tenho dinheiro, o YouTube está aí hoje, tem vários canais que oferecem conteúdos gratuitos, onde você consegue aprender tudo o que você quiser. Então, hoje você só não aprende o que você não quer. E mesmo quando você não quer, você está aprendendo. Exato. Então, o conselho que eu deixo é esse. Procurar conhecimento, procurar evoluir e se conhecer como pessoa. Para que você possa crescer cada vez mais. É isso aí. Você começou com uma frase interessante, né? De ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que, de repente, terminar
No final do seu dia, para pensar. Você foi uma pessoa melhor hoje do que foi ontem? Você ajudou mais do que você prejudicou? Isso pode ser um norte, sabe? Se todo dia você parar, no final do dia e pensar, hoje eu contribuí mais do que eu prejudiquei, então já é um bom insight. O dia que você prejudicou mais, tenta descobrir o porquê. E amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente. E a ideia não é ensinar ninguém o que é certo, o que é errado, como criar, como educar. A ideia é influenciar de maneira positiva para que você possa se autoconhecer e aplicar aquilo que você acredita que faz sentido para você. Os números estão aí, os resultados estão aí, número não mente. É simples assim. E eu vou terminar falando, sim, duas coisas. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Exato. Não está conseguindo sozinho? Pede ajuda para alguém. Tem um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente caminha. Caminhe com pessoas boas que vão te levar para cima. Pessoas que vão te fazer transformar. Se você não está conseguindo identificar onde você precisa mudar, tem as profissionais aqui que podem te ajudar. E como o Thiago falou, tem N ferramentas. E para fechar com chave de ouro, eu vou fechar com uma frase bíblica que é: nós temos que ser luz e sal. A luz ilumina. Se não tivesse luz nesse estúdio, as câmeras não estariam nos vendo e nos gravando. O sal tempera. Uma comida sem tempero é ruim demais. Então a gente precisa ser luz e sal na vida. Em primeiro lugar, na vida da nossa família, que é quem mais convive conosco. É o lugar onde a gente tem mais oportunidade de ser luz e sal. Não seja treva. E onde nós estivermos. Essa tem sido sempre a minha oração. Senhor, que eu seja bênção onde eu estiver. Que eu não seja bênção só quando eu vou à igreja. Porque nós somos a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então que a gente seja melhor a cada dia. O motivo do Motivar com Carlos Campos foi isso. É tentar fazer com que, através das reflexões do simples da vida, as pessoas consigam enxergar um oásis lá na frente e chegar a uma vida melhor, porque como a Débora falou, sempre é possível. Né? Enquanto não põe o paletó de madeira, O amanhã sempre vem. esperança é a última que morre. Ainda bem que a minha sogra não chama esperança. Mas um grande abraço a todos. Obrigado a vocês que nos assistiram. Tinha que terminar com a piadinha, né? Oi! Eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu vou terminar como Carlos Campos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom.